Bom dia, torcedor! Como vai você? É um prazer estar aqui para te informar das principais notícias do mundo do futebol. Hoje nós temos Champions League, Libertadores, Sul-Americana, Europa League e muito mais. Então não saia daí porque vai entrar a nossa vinheta e a gente volta com tudo isso e muito mais aqui no Bom Dia, Torcedor. Bom, então vamos começar o nosso giro de notícias falando do São Paulo, que na terça-feira entrou em campo contra o time do Academia Puerto Cabello da Venezuela pela Copa Sul-Americana. E apesar da vitória, o desempenho da equipe ficou muito abaixo, não convenceu, a torcida ficou bem irritada no Morumbi. E na quarta-feira nós tivemos a demissão do técnico Rogério Ceni, que já vinha balançando no cargo desde a eliminação para a equipe do Água Santa no Campeonato Paulista e dessa vez não resistiu à sequência ruins de resultados, né? E o São Paulo vinha de um empate contra o Ituano e uma derrota contra o Botafogo e agora ele não é mais treinador do São Paulo. O mais cotado para assumir o cargo é Dorival Júnior, que desde a saída do Flamengo no final do ano passado está desempregado e está sendo cotado, ventilado o nome no Morumbi. Quem também pode pintar no São Paulo é Alexandre Pato, que tinha uma forte resistência do técnico Rogério Ceni, mas como o treinador, e agora ex-treinador, né, não está mais na equipe, o Pato tem tudo para se tornar atacante da equipe. O presidente Júlio Casares gosta da ideia. O Pato está se recuperando de uma lesão no CT do São Paulo, inclusive, e já tá ali sondando, tá ali, né, como quem não quer nada, esperando a brecha, e muito provavelmente com a chegada do Dorival ele também se juntará à equipe tricolor. E você aí, torcedor, gostou dessas notícias? Acham que são bons nomes que podem ajudar o São Paulo nessa briga aí? Na minha opinião, vai ser para não cair no Campeonato Brasileiro? Comente aqui. Na terça-feira também nós tivemos, o começo da rodada da Libertadores e da Sul-Americana, equipes brasileiras entrando em campo. E pela Libertadores nós tivemos o Internacional, que recebeu a equipe do Metropolitanos e venceu por 1-0 com gol do alemão no finalzinho, jogo muito apertado. O Fluminense também venceu o The Strongest em casa, jogou no Maracanã e venceu com um gol do Nino. Mas sem dúvida o grande jogo da noite ficou por conta dos Atléticos Mineiro e Paranaense, que se enfrentaram na Arena da Baixada e o Furacão levou a melhor por 2-1. Com isso, a equipe do Paraná assume a liderança do grupo G com 4 pontos. Verdade que a gente tem que aguardar ainda também a partida entre Alianza Lima e Libertad. O jogo é no Paraguai e dependendo se o Libertad vencer a equipe do Peru, ele voltará a ser o líder com 6 pontos porque venceu o Atlético na primeira rodada. Na Sul-Americana, além do São Paulo, nós tivemos a equipe do Red Bull Bragantino, que venceu o Oriente Petroleiro por 5-0 em Bragança Paulista, um jogo tranquilo. O Red Bull Bragantino lidera o seu grupo com folga, até venceu a primeira partida por 4-1 e a segunda por 5-0. Então vai brigar com Estudiantes aí pela primeira posição. Lembrando que na Sul-Americana o primeiro colocado vai direto para as oitavas de final e o segundo vai para um playoff com as equipes que vêm, as terceiras colocadas dos grupos da Libertadores. Então é importante passar em primeiro para evitar esse confronto aí, que pode ser que venha uma equipe que, por exemplo, um Atlético Mineiro aí pode complicar muito a vida dessa equipe da Sul-Americana. Passando agora pelos resultados de quarta-feira, a noite de ontem marcou a estreia do miliciano, o técnico Jorge Sampaoli, que manteve a linha de 3 zagueiros, escalou o meio-campo com Thiago Maia, Vidal e Gerson, e manteve o Ayrton Lucas também, que é um dos destaques dessa equipe do Flamengo no início de ano, e escalou Pedro e Gabigol no ataque. Uma das surpresas da escalação foi o atleta Marinho, que estava perdido ali no CT do clube. Aparentemente encontraram ele no armário de vassouras lá do Ninho do Urubu, e ele foi escalado na ala direita e foi destaque da partida. Deu 2 assistências para o Pedro, que havia sido barrado no fim de semana, e agora voltou à posição de titular, marcando 2 gols para o Flamengo, que venceu a equipe do Nublense por 2-0 e se recoloca aí, na Libertadores numa posição mais confortável. Havia perdido a estreia para o Alcas, mas agora dá aquela tranquilizada. Agora o Corinthians, que recebeu a equipe do Argentinos Júniors e perdeu em plena Neoquímica Arena. Argentinos Júniors venceu por 1-0 e num jogo em que o Corinthians foi muito mal.
O Corinthians mostrou uma enorme deficiência tática e organizacional. O Argentinos Júnior fez 1-0 e se fechou, poderia até, se forçasse um pouco mais, fazer o segundo, mas preferiu segurar a vantagem e assim o fez. O Corinthians não conseguiu minimamente ameaçar o gol do Argentinos Júnior e a torcida no final cobrou mais vontade da equipe. Eu nem acho que o problema foi vontade, foi organização mesmo, mas a torcida tá puta, tava no direito, vaiou o time ao final do jogo, e o Corinthians, que havia estreado muito bem contra o Liverpool do Uruguai, agora é derrotado pelo Argentinos Júnior e vai receber no dia 2 de maio agora a equipe do Independente Del Valle, um jogo que vale muito para a equipe do Corinthians, porque se perder vai se colocar numa situação muito complicada para o segundo turno, né, da fase de grupos da Libertadores. Lembrando que no segundo turno o Corinthians faz apenas um jogo em casa, que é contra o Liverpool, a equipe mais fraca desse grupo. Então, se quiser sonhar com a classificação, precisará vencer o Del Valle a todo custo. E na Sul-Americana, o América Mineiro foi até a Argentina jogar contra o Defensa e Justiça e saiu derrotada por 2-1. O Coelho havia vencido na estreia a equipe do Peñarol em Minas Gerais por 4-1, deixando uma ótima impressão, mas infelizmente os 3 pontos não vieram dessa vez em um grupo que será muito disputado. Além do Defensa e Justiça e do Peñarol, o Coelho ainda enfrenta o Milionários da Colômbia, equipe muito tradicional aí nas competições sul-americanas e que para mim é o favorito a passar em primeiro nesse grupo. A equipe fez uma pré-Libertadores muito difícil contra o Atlético Mineiro, dificultou muito a vida do Galo, acabou sendo eliminada, mas caiu nesse grupo do América e vai dar muito trabalho para o Coelho, que tem chance de se classificar, mas vai ter que suar a camisa e cada ponto vai valer e muito. Nessa quinta-feira nós teremos mais brasileiros em ação pela Libertadores e pela Sul-Americana, a começar pela equipe do Palmeiras, que recebe o Cerro Porteño no Morumbi. Palmeiras que perdeu na estreia para o Bolívar, né, jogo na altitude em La Paz, 3-1 para a equipe do Bolívar. Palmeiras também estava jogando com o time reserva, focado na final do Paulista, e agora vai receber o Cerro Porteño para melhorar a sua situação no grupo da Libertadores, né? Um grupo que também promete ser muito tranquilo, assim como o do Flamengo. O jogo, a bola rola a partir das 9 horas no Morumbi, o Allianz Parque. O Palmeiras não vai poder utilizar por eventos corporativos, então o São Paulo alugou seu estádio para o Palmeiras, que promete lotar lá o Cícero Pompeu de Toledo e fazer uma grande festa para estreia em casa na Libertadores, né? Nós também teremos o jogo na Sul-Americana, Botafogo e Universidade César Valerro. O jogo do Botafogo é no Newton Santos a partir das 9 horas e também o jogo do Santos contra o Audax Italiano na Vila Belmiro. E por fim o Goiás viaja até o Peru para jogar com o Universitário, enquanto que o Fortaleza vai até a Argentina enfrentar o San Lorenzo. O jogo do Goiás vai ser às 11 horas, puxado, hein? E o do San Lorenzo contra o Fortaleza a partir das 19 horas, Santos também às 19 e Botafogo às 9. Esses são os times brasileiros nessa rodada de Libertadores de quinta-feira. Vamos falar de Champions League agora, que já conheceu os seus semifinalistas, né? A começar pela equipe do Milan, que volta a uma semifinal depois de 16 anos. A última havia sido em 2017, aquele ano a equipe foi campeã, inclusive. A equipe se classificou diante do Napoli depois que venceu o primeiro jogo em Milão por 1-0 e empatou na terça-feira por 1-1 no Dom Diego Armando Maradona, um jogo muito emocionante. O Napoli um pouco abaixo do que a gente vinha vendo, mas lutou até o fim e o Milan no final conseguiu a classificação. No mesmo dia, no mesmo horário, o Real Madrid foi até Londres e garantiu a vaga. Havia vencido por 2-0 no Santiago Bernabéu. Em Londres voltou a vencer pelo mesmo placar com 2 gols do brasileiro Rodrigo, que foi um destaque da partida, assim como Vinícius Júnior, que cada vez mais vai se firmando como principal jogador do Real Madrid na temporada. O Rodrigo também numa ascensão e tem tudo aí para se tornar uma lenda merengue nos próximos anos. Na quarta-feira, o Bayern de Munique recebeu o Manchester City para tentar o impossível, né? A equipe bávara havia perdido por 3-0 o primeiro jogo e tentava um milagre que não aconteceu. O jogo terminou 1-1, o Haaland perdeu o pênalti, fez gol, foi um dos protagonistas da equipe e ajudou a equipe do Pep Guardiola a garantir a sua terceira semifinal consecutiva. É isso mesmo.
o Manchester City agora encara o Real Madrid em busca de mais uma final, né, que seria a segunda final de sua história. Ele já tem um vice-campeonato em 2021, perdeu para o Chelsea, e agora vai tentar aí numa revanche contra o Real Madrid chegar à sua segunda final da história, o que seria espetacular para essa equipe de Pep Guardiola. Do outro lado, nós tivemos mais um italiano avançando. A Inter de Milão também voltou a umas semifinais após 13 anos. A última havia sido em 2010, onde também conquistou o título. A equipe nerazzurri venceu o primeiro jogo em Lisboa por 2-0 e em Milão empatou em 3-3, um jogo emocionante. A Inter sai na frente, o Benfica empata, vê a Inter abrir 3-1 e consegue buscar o empate no final, lutou até o fim, mas com a distância, né, a vantagem da Inter de 2-0 era muito boa. A equipe de Milão se classificou e vai enfrentar agora o Milan em uma semifinal que promete ser espetacular. O clássico, o Derby della Madonnina, vai estar na semifinal de Champions, 2 jogos que prometem ser eletrizantes. E olha, eu não sei o que esperar, porque eu não sei, esse jogo vai ser fantástico, vai ser espetacular. A única coisa que eu espero são 2 grandes jogos. E do outro lado nós teremos a revanche, como eu já falei, de Manchester City e Real Madrid, que também promete ser muito, mas muito boa. Não me arrisco a dizer quem são os favoritos, porque seria muita audácia da minha parte. O que eu me arrisco a dizer é que serão 4 jogos espetaculares, por toda a atmosfera que envolve os 2 confrontos, toda a história também, né? Tem muita tradição aí em jogo. Milan e Real Madrid, aliás, Real Madrid e Milan nessa ordem, né? São os maiores vencedores da Champions League, e se avançarem à final, seria uma final espetacular. Mas do outro lado também nós temos 2 equipes muito competentes e eficientes. Manchester City e Inter de Milão fizeram uma campanha brilhante até aqui, e se avançarem também farão uma grande final, enfim. Olha, o prognóstico daqui pra frente é o seguinte: o que vier vai ser jogão, então você tem que ficar ligado, porque a Champions League até o final dela você acompanha aqui no Meu Armadores, hein? Então fica ligado aqui. Ainda nessa quinta-feira nós teremos rodadas de Europa League e Conference League, né? Serão grandes jogos aí, nós teremos Roma e Feyenoord, Royal Union Saint-Gilloise, que é a zebraça belga aí dessa Europa League, encara o Bayer Leverkusen. O Sevilha recebe o Manchester United. Sevilha também em Liga Europa é um negócio assustador. O primeiro jogo terminou 2-2. E o Sporting recebe a Juventus. Sporting que fez um jogo fantástico contra o Arsenal, conseguiu a virada fora de casa e tá contra no placar aí, perdeu o primeiro jogo por 1-0, vai tentar a remontada em casa. E na Conference League nós temos o Alkmaar contra o Anderlecht, a Fiorentina contra o Poznan, o Nice recebe o Basel e o West Ham o Ghent. Todos esses confrontos valem vaga na semifinal da Conference League, assim como da Europa League. Então fica ligado aí, porque serão grandes jogos. E ainda falando dos resultados de ontem, eu ia esquecendo, mas é muito importante, porque nós tivemos a primeira partida da final da Copa do Nordeste. A Lampions aí tá no seu momento decisivo, e o Ceará venceu o Sport por 2-1. O Sport, para mim, era o favorito ao título, né? E ainda é o favorito, mas saiu atrás aí contra a equipe do Ceará, que é muito bem treinada pelo Gustavo Morínigo, técnico paraguaio, que faz um grande trabalho no Ceará. Por muito pouco não foi campeão cearense, eliminou o Fortaleza, né, o maior rival da competição na Copa do Nordeste, e agora vai em busca do título contra o Sport, que para mim é o favorito, faz um grande início de temporada e tem tudo para conseguir o acesso na Série B. Aliás, as 2 equipes vão brigar pelo acesso na Série B, quiçá até pelo título. Então, a partida de ida foi ontem, a volta vai ser na semana que vem. Aliás, no dia 3 de maio será a partida de volta em Recife, na Ilha do Retiro. Promete ser também uma atmosfera espetacular para receber essa final, que também vai ser muito boa. Então fique ligado aí na Lampions League. Bom, vamos falar de um assunto um pouco mais cabeludo agora, então não podemos esquecer Pep Guardiola, Jorge Sampaoli e Zinedine Zidane. Nós vamos falar de um esquema de manipulação de resultados que foi descoberto na Série A do Campeonato Brasileiro. No começo do ano havia sido investigado que alguns jogos da Série B poderiam ser passíveis de manipulação de resultado, e agora a coisa escalonou e alguns jogos do Brasileirão da Série A de 2022 estão sendo investigados. No total são 6 os jogos que estão sendo investigados: Palmeiras e Juventude, Botafogo e Santos, Cuiabá e Palmeiras,
Red Bull Bragantino e América Mineiro, Goiás e Juventude e Santos e Avaí. Em todos esses jogos, os jogadores foram aliciados a receber cartões amarelos, no caso do jogo entre Botafogo e Santos, inclusive, um cartão vermelho, e aí há algumas suspeitas, né? Eles estão identificando quais foram os jogadores que tomaram os cartões amarelos e vão investigar, enfim, apurar para saber o que de fato aconteceu. No caso do Santos e do Botafogo, inclusive, um jogador investigado é o Eduardo Bauerman, que foi expulso após o final do jogo, e então tudo isso está sendo checado. Inclusive, o Red Bull Bragantino afastou o atleta Kevin Lomônaco, que recebeu amarelo no jogo entre Red Bull Bragantino e América Mineiro, e está afastado da equipe até que a investigação termine. Bom, ainda é muito cedo para saber como as coisas vão se desenrolar, tá tudo muito no início da investigação, né? O fato é que nós já tivemos algumas reverberações, no caso do Kevin Lomônaco, mas ainda precisamos aguardar mais cenas aí dos próximos capítulos para entender melhor o que pode acontecer. Acho muito difícil, por exemplo, revogarem o título do Palmeiras ou qualquer outra coisa nesse sentido. Envolve muita coisa, muito clube, muita gente prejudicada, enfim. É provável que a corda estoure mais pro lado dos jogadores, que nesse caso são o elo mais fraco da corrente. Então, muito provavelmente, esses jogadores serão certamente punidos, mas isso é uma opinião minha, não é uma informação. Nós vamos aguardar e ver o que desenrola. Vamos comentar disso amanhã no Área a partir das 15 horas. Área que marcará o retorno do Cássio Ângelo, ele que estava ausente aí, estava em Dubai, e voltará amanhã para abrilhantar o programa com seus comentários e também na rodada do fim de semana aí do Brasileirão que nós iremos fazer. Falando em rodada do Brasileirão, no sábado tem São Paulo e América Mineiro, jogo no Morumbi. A partir das 18 horas nós iniciaremos lá o nosso pré-jogo. E no domingo nós teremos Vasco e Palmeiras, um jogão aí, jogo diretamente do Rio de Janeiro. A partir das 15h30 nós entramos para o nosso pré-jogo e fazemos lá nossos comentários, análises, enfim. O jogo promete muito. O Vasco estreou muito bem no campeonato e vai tentar aí atrapalhar a vida do Palmeiras, que briga pelo título. No mais é isso, eu agradeço a sua audiência, torcedor, espero que você tenha gostado, espero que você tenha um bom dia também, comente aqui o que você acha dessa questão de manipulação de resultado, como é que você aí tá vendo toda essa questão, comente também aí qual que você espera para essa rodada do Brasileirão e nos vemos amanhã no Área. Siga o Meio Armadores no Instagram, no Facebook, @meioarmadores, e também no TikTok, @meioarmadores. Siga o Adiel Reis, siga o Cássio Ângelo e nos vemos na sexta-feira. Até lá!